Olá, vencedores, graça e paz, que Deus abençoe a todos nessa manhã. Nós vamos fazer o resumo da lição de número 4 do dia 23 de outubro. O batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultados. Essa é a lição que nós vamos fazer o resumo dela, bom? O texto áureo dessa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? Começaram a falar em outras línguas. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então, quem concede é o Espírito Santo. Quem batiza é ele também. Tá bom? Na verdade aplicada, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da renovação. Ou seja, vou tentar explicar isso aqui rapidamente. Se você não se regenerar, não passar pelo processo da regeneração, como é que você quer ser batizado com o Espírito Santo se você não passou pelo processo da regeneração ou novo nascimento? Tem que passar primeiro pelo novo nascimento para você receber o batismo com o Espírito Santo. Tá? Evidenciada pelo falar em outras línguas. E qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? É o falar em outras línguas. E que fique bem claro que essas línguas aqui é um idioma celestial, línguas angelicais. Você fala com Deus, não com os homens. Visando a capacitação para a evangelização. Então, através do batismo com o Espírito Santo, nós somos capacitados para o quê? Para a evangelização. Só observe que Jesus deu a ordem universal lá no capítulo 16, de Marcos, verso 15, tá? Ele deu a ordem universal. Ide por todo mundo e fazer o quê? Pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas porém quem não crê será condenado. E a pergunta é muito simples. Quando que a igreja passou a evangelizar? Antes de ser batizado com o Espírito Santo ou depois? Uma pergunta muito interessante. Quando que a igreja passou a evangelizar? Antes do batismo com o Espírito Santo ou depois? Foi depois. Foi depois. Tá? A igreja começou o processo da evangelização depois do batismo com o Espírito Santo. Você não viu nenhum discípulo evangelizando antes. Tá. Tanto é que o livro de Atos dos Apóstolos são aquilo que eles fizeram. Ali começa tudo. Eles foram batizados com o Espírito Santo no cenáculo, né? Dali começa o processo da obra da evangelização, começam a surgir as igrejas e a igreja foi crescendo. Porque eles foram evangelizando, porque antes não. Se você for olhar bem o contexto bíblico, você vai ver que antes do batismo com o Espírito Santo, ninguém foi viajar para Itália, Roma, Japão, Corinto, Derbe, Tessalônica, Éfeso, pregar o evangelho. Ninguém foi. Mas depois que o batismo com o Espírito Santo desceu sobre eles, aí sim, eles foram dispersos por todas as partes e começaram a pregar a palavra, e diz a Bíblia, cooperando com eles o Senhor e confirmando o sinal, confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Então foram depois. Se você for analisar o contexto, foi depois. Os 3 objetivos da lição, mostrar que o batismo com o Espírito Santo tem uma experiência distinta. Segundo,
destacar a evidência do batismo com o Espírito Santo. E terceiro, expor o propósito do batismo com o Espírito Santo. No texto de referência escolhido aqui, tá em Atos 2, verso 1 até o 5. Até o 5, que nós já começamos bem, já entendemos bem essa parte aqui. Vamos lá, rapidamente aqui fazer um resumo do tópico 1 da lição. Eu anotei algumas coisas aqui, né, do tópico 1 da lição, pois é muito importante para nós aí, nós guardarmos aí essa palavra aqui, ela é muito importante para a nossa vida, tá bom? Então, o tópico 1 da lição, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. Distinta de quê? Ela é separada, no caso, distinta aqui, vamos colocar a palavra distinta como separada. É uma experiência separada de quê? Da regeneração. Entendeu? Muito separada da regeneração. Então, ela é uma experiência separada de quê? Da regeneração. Por quê? Tem que haver a regeneração, primeiro, para você ser batizado com o Espírito Santo. E o que é regeneração? Novo nascimento. Simples. Entendemos que regeneração é novo nascimento. Está falando de novo nascimento. Tá? Então, tópico 1. Mas eu anotei aqui uma coisa importantíssima aqui na introdução, alguns detalhes, né? Algumas riquezas de detalhe na introdução. Ó, nessa lição veremos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, separada da regeneração. Se não houver a obra da regeneração, tem batismo com o Espírito Santo? Não. Alguém foi batizado com o Espírito Santo sem ser regenerado? Alguém já viu na Bíblia que alguém foi batizado com o Espírito Santo sem passar pelo processo da regeneração? Tem que passar pelo crivo da regeneração para você receber o batismo com o Espírito Santo. Não é de qualquer maneira. Tem muita gente achando por aí que é de qualquer maneira. E tem a glossália como a evidência física, e inicial. Também veremos o propósito e os resultados do batismo com o Espírito Santo. Então, significa então que o batismo com o Espírito Santo ele tem um propósito. E esse propósito está ligado à evangelização. Esse propósito está ligado ao renovo, ao reforço, revestimento. Então você recebe um revestimento para ir evangelizar. Você precisa desse reforço. E também ele é um resultado. O Espírito Santo ele traz bastante resultado para nossas vidas, tá? E todos têm que passar por ele. Vamos lá. Então nós vamos entrar no tópico 1 da lição, tá? Vamos entrar no tópico 1 da lição, para nós entender aí essa palavra aí. Mas antes vamos entender o que significa a palavra glossália. Eu falei de regeneração e glossália. O que significa glossália? Vamos lá, anotei aqui. Geralmente se refere ao som da fala, dado pelo Espírito Santo para o uso na oração, privada ou pública. O termo xenoglossia vem das palavras gregas xenos, estrangeiro, e enk, língua, e significa falar em língua estrangeira. Olha aí. Então, o significado da palavra glossália é esse aí, para que você venha entender. Não é isso? Vamos lá agora. Tópico 1. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, separada da regeneração. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que denota um mergulho no Espírito. Mergulhar no oceano do Espírito. Então, você está preparado para isso? Tem que estar preparado mesmo. Tem que estar preparado, entendeu? Se você não estiver preparado, não tem jeito, né? Ele é um revestimento de poder visando o quê?
a capacitação, ou seja, o serviço para o testemunho. Você observa que todos que foram selados com o Espírito Santo no passado, eles receberam um revestimento para servir como testemunho. Nunca a igreja cresceu de uma tal maneira como cresceu nesse período, de uma maneira tão grande. Tá? Então tá aqui, ó. Regeneração, ela é uma obra do Espírito Santo, anotei aqui. É uma obra que somente o Espírito de Deus é que pode provocar na vida do ser humano. Uma transformação de uma vida carnal para uma vida cristã. É uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o responsável por criar dentro do ser humano uma mudança, chamada de novo nascimento. Se você for olhar lá no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus falou lá com Nicodemos. Jesus conversa com Nicodemos e ele fala com Nicodemos a respeito do novo nascimento e Nicodemos não estava entendendo. Jesus estava falando com Nicodemos sobre a regeneração. Jesus estava falando com ele sobre o processo da regeneração, com Nicodemos. O Nicodemos não estava entendendo. Como pode um homem ser velho, nascer de novo? Porventura tem que voltar no ventre da mãe dele e nascer de novo? Então, Nicodemos não estava entendendo. É por isso que a Bíblia diz que um homem carnal, ele não entende as coisas do Espírito. Já um homem de espírito espiritual já consegue discernir tudo. Diz a Bíblia. No novo nascimento, tudo que fazemos antes, não podemos fazer agora. Quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não mata mais. Quem fumava, não fuma mais. Quem mentia, não mente mais. No novo nascimento, você não pode mais fazer isto. Mas está escrito na Bíblia? Sim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ó, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz assim, bem claro, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é muito importante a gente analisar isso aqui. Então, o Espírito Santo ele provoca isso em nós. Ou seja, trata-se de uma das ações do Espírito Santo, como dentre outras, regeneração e santificação. Santificação é separar-se daquilo que não serve para a nossa comunhão mais. Né? Nós temos que separar disso. Somos nascidos da regeneração, anotei aqui no rascunho, através do Espírito Santo. O ser humano precisa ouvir a mensagem da regeneração. Então, a regeneração acontece quando eu ouço a mensagem. Eu só recebo a promessa ou batismo com o Espírito Santo quando eu sou regenerado. Do contrário, é impossível isso. Impossível. Esclarecer as verdades de Deus, tá? O atributo do Espírito Santo dentro da regeneração, tá? Um dos atributos da regeneração causada pelo Espírito Santo é esclarecer as verdades de Deus, manter a graça que Deus oferece, mostrando a misericórdia, mostrando o amor de Deus, tá? Isso é uma obra da regeneração, provocada por quem? Pelo Espírito Santo. Tópico 1.1, ele fala que ela é distinta da regeneração. A regeneração é mais uma obra do Espírito Santo. Tem referência em João 3, 1 a 8, onde vai falar da vida de Nicodemos. Se você for esse tópico aqui de João 3, verso 1 a 8, é Jesus falando sobre a regeneração com Nicodemos. Jesus falando com Nicodemos sobre a importância da regeneração ou do novo
nascimento. Eu não vou ler tudo, mas você pode acompanhar na sua casa. Tito capítulo 3, versículo 5 também. Na regeneração, segundo Strong, é uma mudança efetuada pela graça, de uma natureza carnal a uma vida cristã. E o Espírito Santo, ele é o quê? O agente causador da regeneração. Tópico 1.2, vamos lá. Vamos para o tópico 1.2. No tópico 1.2, ela é diferente, separada ou distinta também da santificação. Pode alguém receber o batismo com o Espírito Santo sem passar pela santificação? Pode alguém falar em novas línguas estranhas sem passar pelo processo da santificação? Não pode. Tem que passar. Então, regeneração, santificação está junto. Fazem parte. É impossível. Ninguém pode. São diversos termos relacionados à expressão bíblica, santificação, santidade, consagração, separação. A ideia básica de separação do uso comum para a dedicação ao serviço. Deus nos chamou para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Trata-se de uma obra do Espírito Santo na vida do nascido de novo. Então ele provoca essa santificação. Se você for lá para Colossenses capítulo 3, você vai analisar lá, bem claro, tá? Você vai ver lá de um modo bem claro. Diz assim, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Está falando para quem? Para quem que esse versículo está dizendo? Para quem foi nascido de novo, por obra e graça do Espírito Santo. Agora você tem uma obrigação. A partir do momento que o Espírito Santo ele provocou na sua vida, ou ele fez na sua vida, a regeneração e a santificação, agora você tem um compromisso com Deus. Buscar as coisas que são de Deus. Buscar as coisas que são de Deus, tá? Então nós temos que buscar as coisas que são de Deus. Agora nós temos uma nova vida. O novo nascimento ou a regeneração provocou em nós uma nova vida. Temos agora um compromisso com Deus. Temos que deixar de lado as coisas antigas. As coisas que nos prendem. No tópico 1.3, distinta do batismo no corpo de Cristo. Ó, sobre esse batismo, recorremos a 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 13. Paulo diz lá, bem claro lá, está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 13. Se você vai ver lá, você vai ver uma dica importante que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 12, verso 12 ao 13. Ele dá um conselho fundamental. Fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. É a ação do Espírito Santo trazendo o corpo de Cristo, pessoas que se arrependeram e nasceram de novo. Então tem que haver arrependimento, tem que haver regeneração, tem que haver santificação. Sem essas coisas é impossível o ser humano receber a promessa. A promessa do batismo com o Espírito Santo, ela não está restrita para ninguém. Volto a dizer, a promessa do batismo com o Espírito Santo não está restrita para ninguém. Mas é necessário, tá? É necessário passar por isso aqui, tá? Então estou resumindo bem aqui. O tópico 2 da lição vai falar sobre a evidência física e inicial. A grossária, línguas estranhas, trata-se de uma evidência externa, física e inicial do batismo com o Espírito Santo. Tá? Como evidência do batismo com o Espírito Santo, estão em consonância com a Bíblia Sagrada, Atos 10, 45, 46, Atos 19, 6. Se você for olhar lá em Atos 10, vamos ver aqui? Vamos ler aqui? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 45 e 46. Ó. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios. Então você observe que Deus não colocou restrição do batismo com o Espírito Santo na vida de ninguém.
Ele não colocou restrição. Todos podem ser batizados com o Espírito Santo e falar em outras línguas, mas existem alguns critérios para isso. Santificação, regeneração. Exatamente. São esses critérios. Não está restrito, mas tem critérios. 46. Porque os ouviram se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus diante disso, exclamou Pedro. Será possível que alguém ainda recuse a água e impeça a esses que sejam batizados? E recebam o mesmo Espírito Santo? Ninguém pode impedir ninguém. Ninguém está sendo impedido de receber o batismo com o Espírito Santo. Ninguém está sendo impedido. Mas existem critérios. Para mim ser batizado com o Espírito Santo, igual eu fui há 34 anos atrás, teve alguns critérios. Eu tive que, primeiro, me arrepender dos meus pecados, tive que deixar a minha velha vida, passei pelo processo da regeneração, santificação, aí busquei a promessa e fui batizado. Todos podem ser batizados com o Espírito Santo? Todos podem. Mas a Bíblia diz que existem alguns critérios para isso. E um detalhe, tem um bocado de gente por aí afora imitando as línguas estranhas. Não foram nem batizados. Estão imitando, não pode imitar. Tá? Diz bem claro a Bíblia. Então está aqui o texto bem claro, que nos diz bem de uma maneira bem espontânea aqui, para nós entendermos a palavra de Deus. O tópico 2.1, depois eu vou ler. Vamos ler. Vamos lá ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, que está aqui também. Atos 19, 6. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos cerca de 12 homens. Quando Paulo chegou nessa igreja, Paulo viu que havia uma diferença grande nessa igreja. E Paulo perguntou: vocês receberam o batismo com o Espírito Santo quando vocês creram? Sabe qual foi a resposta desses 12 homens aqui? Nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo falou: mas vem cá, em que batismo então vocês são batizados? Nós somos batizados no batismo de João. Peraí. Mas João ensinou. Mas por que essas pessoas aqui não foram ensinadas, então, nessa igreja? João Batista, ele falou sobre a importância do batismo com o Espírito Santo. Falou. João Batista, quando batizou Jesus, ele falou sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele falou que viria alguém depois dele, o qual ele não era digno nem de desatar as correias de suas aparcas, o qual batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista falou sobre o batismo com o Espírito Santo quando ele estava batizando nas águas, para aqueles novos crentes ali. Ele falou para eles. Quando Paulo chega, Paulo pergunta: então por que esses 12 não eram batizados com o Espírito Santo? Com certeza não falaram da promessa, ou não incentivaram a promessa, ou simplesmente as pessoas ouvem falar, mas não dá muito crédito. Paulo então falou: vem cá, vocês crêem? Não crê. Quando eu falo que crê, Paulo colocou a mão sobre a cabeça deles e os 12 foram batizados com o Espírito Santo. Essa promessa é para hoje, é para todo mundo. Essa promessa não é só para judeu, não. É para gentios. Essa promessa não é só para a Igreja Assembleia de Deus, Batista e outras, não. É para todos. Mas existem critérios para que o Espírito Santo venha sobre a pessoa e a pessoa fale em outras línguas. Não é idioma, não, tá? Falar em línguas estranhas é uma coisa, falar idiomas é outra. Não é a mesma coisa, não. Não confunda isso aqui, bem diferente. 2.1, sinais sobrenaturais no dia de Pentecostes. Que sinais é este? Línguas repartidas como fogo, os quais vieram sobre a cabeça de cada um. Esses são os sinais que aconteceram. Aí eu pergunto, esses sinais estão acontecendo hoje na igreja? Estão. Só que de uma maneira bem
devagar. Esses sinais estão acontecendo nas igrejas hoje, mas de uma forma bem lenta. Por quê? Porque o ser humano está muito preocupado com as coisas materiais. Está se desligando das coisas espirituais e muito ligado com as coisas materiais. E com isso estão demorando receber essa promessa. É o que está acontecendo. Ó. 3 sinais. Ó. O Senhor Deus surpreende os que estavam reunidos com 3 sinais. Primeiro, vento. Segundo, primeiro, som. Segundo, vento. Terceiro, língua repartida como que de fogo. Esses são os sinais. Esses sinais têm que acontecer na igreja. Se uma igreja não tem o batismo com o Espírito Santo, ou os crentes não são batizados com o Espírito Santo, precisa buscar. Mas para que, o presbítero Edivaldo, que serve o batismo com o Espírito Santo? Me serve para quê? Revestimento de poder, para você suportar os dias ruins e maus. É para isso que ele serve. Esse é o propósito do batismo com o Espírito Santo. Te revestir, para você suportar dias maus que virão pela frente. Então, estou resumindo bem claro aqui. Tópico 2.2, o que ele vai dizer lá? Línguas estranhas como evidência. Então, qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Falar línguas estranhas. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, quem tem que confirmar se ele foi ou não? Quando alguém é selado com o Espírito Santo na igreja, quem tem que confirmar se ele foi batizado ou não? É o cooperador? É o diácono? É a missionária? É o membro da igreja? Ou é o presbítero? Essa função é atribuída ao presbítero. Presbítero, evangelista, pastor. Esses cargos graduados para cima é que pode colocar a mão na sua cabeça para ver se você foi. Sabe por quê? Há muita imitação barata por aí de muita gente dizendo que foi batizado com o Espírito Santo e não foi coisa nenhuma. Então, a confirmação é quando você coloca a mão na cabeça e confirma se de fato foi ou não. Tá? Do presbítero para cima, para baixo, ninguém pode colocar a mão na sua cabeça e confirmar. É antibíblico. Porque a Bíblia diz bem claro, tá? Essa função é do presbítero para cima. Se você ouvir alguém botar a mão na sua cabeça de qualquer maneira por aí, tá fora do padrão bíblico. Tá fora. Então a evidência é o falar em língua. Diferente de nós, pentecostais, que acreditamos ser as línguas estranhas uma evidência do Espírito Santo, alguns outros não possuem esse entendimento, pois acreditam que esse batismo é evidenciado por outros meios, fazendo com que critiquem a grossária com frequência. Esses homens concordam que o falar em línguas estranhas não é para os nossos dias. Os pentecostais asseguram que há pelo menos 3 narrativas em Atos dos Apóstolos que as línguas estranhas são visivelmente unificadas ao batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando 120 falaram em língua. Na conversão de Cornélio e sua família, o evento ocorreu com os crentes em Éfeso. Olha aí. Hoje, sem criticar ninguém, cada um com o seu cada um, cada um com o seu cada um, mas há alguns que dizem que não existe batismo com o Espírito Santo, que ele não existe. Existe. Eu sou prova viva que existe. Porque eu sei o que desceu sobre mim na noite de sábado, dia 9 de julho de 1987. A promessa do Espírito Santo é ativa. É ativa. É para esses dias. Mas por que isso não está acontecendo, presbítero Edivaldo, de uma maneira mais evidente? Porque as pessoas, infelizmente, só vêm para o culto para buscar coisas materiais, para encher a barriga e ir embora. E quando vão buscar o batismo com o Espírito Santo, estão desligados. Quando você for batizar com o Espírito Santo, meu irmão, você tem que se desligar de tudo da terra. Você não pode estar pensando em nada neste momento. O 2.3, falar em línguas é a natureza profética. Ou falar em outras línguas, ou falar língua, nos remete à natureza profética e missionária do dom pentecostal. Importante aproveitarmos esse estudo para fazer uma associação, pois contribui para não esquecermos que o revestimento de poder visa ao comissionamento. Comissionamento aqui fala de evangelização e pregar a palavra. E capacitação para o serviço e testemunho.
Observe que Paulo, quando recebeu essa promessa aqui, lá na casa de Ananias, né? Paulo recebeu a promessa e automaticamente Deus já começou a usar Paulo de maneira sobrenatural, ou seja, capacitou Paulo. Sem a capacitação do Espírito Santo, ninguém é nada. Essa que é a verdade. Sem a capacitação do Espírito Santo, ninguém é nada. Por que Paulo fez coisas extraordinárias? Porque o Espírito Santo estava nele, capacitou ele, comissionou ele. E Paulo foi um dos homens mais inteligentes da Bíblia. Se estivesse vivo hoje, ele ia dar trabalho para muita gente aqui. Tá? Se você dar um pulinho lá em Atos 19, você vai ver que quando ele tirava do bolso o lenço dele, curava enfermos. Né? Então o Espírito Santo ele capacita as pessoas, ele dá capacidade para as pessoas, para o serviço e para testemunhar. Tanto é que o nosso testemunho ele consegue impactar outras pessoas, por quê? Através do Espírito Santo. 2.3 é esse, né? Muito bem. Depois eu coloco o resumo. O tópico 3 da lição, o resumo dele aí, do tópico 3 é o seguinte, depois eu deixo mais um comentário dessa lição no rodapé, porque não dá tempo, né? Estudar melhor passo a passo só na escola bíblica dominical. O tópico 3 da lição, ou terceiro objetivo, né? Expor o propósito do batismo com o Espírito Santo. Então, tá. Nesse tópico aqui, nós vamos estudar o seguinte: expor o propósito do batismo com o Espírito Santo. Para você que está aí do outro lado que vai ouvir essa mensagem, para que serve o batismo com o Espírito Santo? E tem uma grande serventia, né? Te revestir. Propósitos e resultado. Um estudo à luz da Bíblia acerca do propósito e do resultado do batismo com o Espírito Santo muito contribui para testar a validade da ênfase dada ao movimento pentecostal, quanto à importância de buscar a experiência, desfazer alguns equívocos quanto às expectativas geradas com a vivência da experiência e reforçar que se trata de uma experiência distinta no sentido de separabilidade e qualidade. Então nós temos que entender isso aqui. Há muita gente por aí fazendo uma grande confusão terrível aí. Tá? É propósito e resultado. Agora, 3.1. O propósito do batismo com o Espírito Santo. Iniciamos a presente reflexão com 2 textos extraídos de Lucas, Atos, que registram as palavras de Jesus sobre a razão dos discípulos precisarem ser revestidos de poder. Lá em Lucas 24:49, Jesus falou bem claro sobre isso. Vamos ver lá? Vamos lá para Lucas 24:49. Vamos ver aqui. Jesus falou para os discípulos por que o revestimento de poder é importante. Vamos lá. O propósito dele, ó. Eis que eu vos dou, eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestido de poder. Jesus ia enviar sobre os discípulos a promessa do Pai. Então significa que Deus já tinha uma promessa, ou tem uma promessa, para todos. E que promessa é essa que Deus tem para todos? Revestimento de poder. E esse revestimento de poder vem de cima. Vem do alto, não é daqui de baixo não. Vem de cima. É Deus quem manda, é Deus quem dá. Permanecer na cidade até vocês serem revestidos. Então Jesus falou para os discípulos aqui sobre a importância de ser revestidos. Sabe por quê? Se não fossem revestidos, não ia suportar o que ia acontecer na frente. É por isso que Jesus falou, ó, vocês só vão sair de Jerusalém quando vocês forem revestidos. E observa, ninguém saiu de Jerusalém antes do revestimento. Só depois. Você pode ver que depois aconteceu uma sessão de coisas atrás uma da outra, que se eles não tivessem o revestimento, eles não suportariam. Não suportariam. Então é importante buscar o revestimento, ou a proteção, para você conseguir vencer. Tá? É aqui o 3.1. O 3.2, ele vai falar assim, os primeiros discípulos depois do Pentecoste
Você vê que antes do Pentecostes, os discípulos eram uma coisa. Depois do Pentecostes, foram outra coisa, bem diferente. Uma leitura isenta no Novo Testamento revela a postura dos primeiros discípulos de Jesus Cristo depois do derramamento do Espírito Santo do dia Pentecostes. Após a experiência pentecostal, vemos a ousadia, o entusiasmo, a vida de oração, a prontidão no anúncio do evangelho dos primeiros discípulos. A perseverança mesmo diante das perseguições e ameaças. Que diferença muito grande. Você acha que sem o revestimento do Espírito Santo, Pedro ia suportar aquela prisão? Paulo ia suportar aqueles açoites? Não. Tudo que aconteceu aqui foi por obra do Espírito Santo, foi por obra do revestimento que veio sobre eles. Quando eu coloco uma blusa de frio, por cima dessa blusa que vão estar muito frio, eu estou me revestindo, não estou? Eu estou me revestindo. Paulo fala isso aqui também para a igreja de Éfeso, capítulo 6 de Efésios. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura. Então nós temos que buscar esse revestimento. Sem esse revestimento, ninguém consegue suportar. Impossível. Impossível. Tá? O 3.3, que é o último, que é apenas um resumo, tá? Não é o passo a passo, porque se for dar o passo a passo, a gente vai mais longe dessa lição. A gente fala 2 horas nela, se for buscar mesmo passo a passo, e se for botar tudo que a gente colocou no esboço. 3.3. Os resultados do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para o revestimento de poder. Não podemos esquecer que o reino de Deus é um reino de poder, porque Deus tem todo o poder nas suas mãos. Assim, o resultado desse revestimento, vindo do céu, consente ao crente o poder para combater as forças do mal. Oh, maravilha! Sem esse revestimento, você não consegue combater também as forças do mal. Está aqui, ó. Referências em Lucas 9:1, Lucas 10:19, Atos 4, versos 7 ao 10. Então, fiz aqui um resumo rápido, viu, gente? Porque não dá para falar tudo, né? Mas vamos deixar uma parte aí depois no rodapé da referida lição, tá? Então eu fiz aqui um resumo, viu, gente? Um resumo aqui da lição de número 4, batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultados. Amém? Não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe o seu like e Deus vai te abençoar grande e poderosamente na pessoa de Jesus. Amém? Até a próxima. Fiquem com Deus.